Bom dia, gente. Meu nome é Davi, do segundo ano C. E hoje nós vamos fazer o trabalho do MOL, que nosso grupo ficou responsável sobre o tema, que seria os impactos ambientais nas águas. Agora a gente vai entrevistar alguns professores para ver o que eles acham sobre o tema. Bora entrevistar os professores. Bora, vem Valdez, vem Valdez. Vem Valdez, chega Valdez, chega Valdez. Chega Valdez, vem Valdez, vem Valdez. Vem Valdez. Bom dia, pessoal. A gente está aqui com a Titi Momô, vulgo Monique, para fazer mais uma entrevista sobre os impactos ambientais nas águas. E a gente sabe que a água é o recurso mais vital do planeta, mas, ironicamente, é também um dos mais ameaçados pelas atividades humanas. Devido às poluições, nós vemos o colapso de ecossistemas aquáticos, a perda de biodiversidade, a contaminação de mananciais, que servem de fonte para o abastecimento público. Então, o que a gente queria saber, Monique, é quais são as inovações biológicas ou biotecnológicas também mais promissoras que podem ser aplicadas para neutralizar ou degradar esses poluentes químicos antes que eles atinjam ou causem danos assim irreversíveis aos ecossistemas humanos. Bom dia, eu sou a professora Monique Titi Momô, e quando a gente fala em soluções tecnológicas ou biotecnológicas para conseguir preservar esse meio marinho, a gente pode falar, por exemplo, da biorremediação. A biorremediação é a utilização de micro-organismos, de bactérias, de fungos, que são capazes de degradar essas substâncias tóxicas e transformá-las em substâncias menos tóxicas ou até inofensivas. Esse processo faz com que a gente contribua para a recuperação desses ambientes aquáticos. Uma outra técnica utilizada também é a de biofiltros, que é a utilização de algas e de plantas aquáticas que conseguem absorver o excesso de nutrientes ali daquele meio, e aí isso faz com que reduza a eutrofização. Então, a gente não tem mais a morte desses micro-organismos pela falta do oxigênio, por exemplo. Uhum. E uma outra também bem comum são as enzimas. Essas enzimas biotecnológicas são capazes de acelerar essas reações, quebrando essas moléculas enormes de metais pesados, de biomoléculas enormes, transformando em moléculas menores. E aí isso também faz com que a gente acelere a degradação, preservando ainda mais a recuperação desse meio ambiente. Então, quando a gente tem essas técnicas, como a gente acabou de citar, a biorremediação, o biofiltro e essas enzimas biotecnológicas, a gente faz com que esses processos naturais sejam mantidos e com que essas soluções sejam cada vez mais úteis, cada vez mais funcionais, para que a gente de fato consiga preservar esses meios aquáticos e a gente não tenha morte de micro-organismos, a gente não tenha essa concentração desses poluentes tóxicos, e aí isso influencia cada vez mais numa melhoria para esse ambiente que a gente tem que preservar cada vez mais. Entendi, Monique. Então é isso. Obrigado. Como nós falamos anteriormente, as consequências dos impactos ambientais nas águas são devastadoras e trazem malefícios diariamente. E socialmente, o impacto é cruel, onde ele se manifesta como injustiça hídrica. Então, as comunidades mais pobres e vulneráveis são as mais afetadas, com a falta de acesso à água limpa e o saneamento básico. Oi, gente, me chamo Sofia e estou aqui com o professor Moral. E eu vim para fazer uma pergunta aí. Além das doenças, de que maneira a degradação da água afeta o bem-estar, a dignidade humana e a saúde mental das populações expostas? Na verdade, a grande parte da população mundial ela já está exposta pelos males da água, né? Mesmo estando em áreas urbanas. Por exemplo, no copinho de água mineral a gente já encontra um nanoplástico, né? A gente, mesmo na área urbana, a gente tem nosso lençol freático, ele contaminado por fossas sépticas, contaminado pelo necrochorume dos cemitérios. Então, grande parte da população mundial ela já não tem acesso à água. Algumas pessoas dizem, o futuro a gente já vai ter guerra por água. Não, já existe guerra por acesso à água. A própria água do Rio Jordão, beleza? É uma área disputada. No mundo, gente, existe 1 bilhão de pessoas que nunca tomou água potável. 1 bilhão que nunca tomou água potável. Não é que não está tomando nesse momento. Que não está tomando nesse momento, tem mais ainda. Beleza? Então, a dignidade, a falta de dignidade, a falta do acesso a um princípio básico, que é a água. Um princípio básico de sobrevivência. Isso a gente, grande parte da população, não tem acesso. E olhe, dados afirmam que males provocados pela água
no Brasil já matam mais do que acidente de trânsito. Eu posso até dar um exemplo. No Brasil, antes a gente chamava populações negligenciadas, né? E essas populações negligenciadas, elas ainda continuam em grande maioria. Por exemplo, aqui na cidade de Maceió, a gente tem uma comunidade que é no Virgem dos Pobres, onde ela fica às margens da Lagoa Mundaú, ou seja, à margem de um grande manancial. A gente tem crianças que há alguns anos tiveram que ter o pé cortado por causa do bicho do pé, por causa do saneamento básico, por causa da falta de uma água potável para o seu cotidiano. Eu acho que esse é o pior exemplo que a gente pode dar com relação à dignidade humana. É isso, muito obrigada. Obrigado a vocês. Tchau. Bom dia, pessoal. Estamos aqui com o professor Matheus. A gente queria tirar uma dúvida em que ele acha de que a medida da poluição das águas cria um ciclo de pobreza e doença nas áreas afetadas. Então, eu acho que tem a ver exatamente com a condição de vida, né? A própria autoestima, isso impacta muito, né? Então, o ambiente onde o indivíduo está vivendo, degradação, obviamente vai impactar na forma como ele vive, na forma como ele pensa, então tem a qualidade de vida e também tem a própria contaminação, né? Então, o processo de adoecimento vai impactar no desenvolvimento de aprendizagem, vai impactar na própria saúde no geral do indivíduo. Então, acho que impacta a partir disso. Certo. Então, obrigado, gente. Bom dia, gente. A gente está aqui com o professor da Educação Física, o Ícaro, e eu queria fazer uma pergunta para ele, que quais são as medidas que o senhor acha importante para que nós para mudarmos a realidade quanto aos impactos ambientais nas águas? A medida mais importante seria a conscientização, porque por mais que a gente dialogue, troque ideias sobre... A gente tem a Organização Mundial de Saúde, né, colocando aí os impactos, as medidas que nós devemos tomar. O problema é a conscientização da gente habitando esse planeta e tomar conta dele, né? Eu acho que a conscientização é o que faria a diferença para a gente gerar isso em ações. As ações nós já sabemos o que é que a gente tem que fazer. Entendeu? É isso, professor. É isso. Obrigado.